Olá, meus amigos! Vejam só, desde quando vazaram os áudios do Mauro Cid e posteriormente ocorreu a sua prisão, eu fico com um questionamento aqui na minha cabeça. Porque ele fez acusações gravíssimas contra a Polícia Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes. Você não acha que deveria ter uma investigação para apurar se de fato ocorreu essa tortura psicológica para o Cid falar o que não sabe, ajudar a construir a narrativa do Moraes? Ou não? Deixa como tá. Ele acusa a PF de tortura, o Moraes de ilegalidade, prende quem quiser quando quer, o Cid vai preso e ponto final, morreu a história por aí? Eu acho que deveria ter uma investigação. Já vou falar da proposta de CPI idealizada pelo senador Girão, mas antes é preciso falar dessa prisão e estranha prisão do Mauro Cid, que ocorreu depois dos áudios serem vazados pela revista Veja, porque tá claro os áudios, ele acusa a PF e o Moraes. E em audiência, pelo que eu estou vendo aqui no STF, Cid nega pressão da PF e diz que não tinha intuito de expor áudios. E ele saiu preso da corte, eu nunca vi isso. Sair preso do STF, de uma oitiva, um depoimento, uma audiência. Fiquei sabendo também que ele desmaiou, passou mal, sofreu busca e apreensão por conta disso. E negou pressão. Se os áudios mostraram a pressão, ele revela a pressão, como ele vai negar em audiência? Só estou aqui querendo entender essa coisa. Não teria ele, nessa audiência de ontem, passado por outra tortura psicológica? É só uma pergunta. A gente pergunta. Olha, diz que você não sofreu pressão. E como vai investigar isso? Tem câmeras lá? Tem como botar um interrogatório para a gente assistir? A própria Polícia Federal avalia anular acordo de delação de Mauro Cid por causa de áudios vazados. E isso me deixa com a pulga atrás da orelha também. Porque a delação tem que ser gravada, não pode ser feita às escondidas. Aí agora vão anular, não tá valendo nada, ninguém precisa saber da delação porque foi anulada. Não seria um jogo também? Porque se aparece essa gravação, a gente vai saber da verdade. Se houve ali uma pressão ou não. Se a PF está tranquila, Moraes está tranquilo, deixa a gravação. Nem que tenha sido anulada a delação, mas se tiver investigação, tem que botar ali a gravação da delação. E nós temos aí uma série de informações de que ele foi preso por conta de medida cautelar, não se sabe bem o porquê ele foi preso. Ora, os áudios vazados vão prender o Cid porque falou mal do Moraes. Isso está muito estranho. Porque o que seria uma medida cautelar quebrada? Normalmente é o uso de tornozeleira, você não pode sair do município, você tem um horário para voltar para casa, você tem que se apresentar não sei quantas vezes por semana ou por mês, você não pode conversar, ter acesso com outros envolvidos na investigação, utilizar redes sociais, etc, etc. Qual seria a regra aí, a medida que ele quebrou? Porque quem vazou os áudios, o próprio Cid, eu ouvi dizer aqui em um vídeo que esse áudio está circulando, já chegou no ouvido de investigados. Agora chegou no ouvido de todo mundo. Quem passou esse áudio para a revista Veja? Então não se tem uma prova de medida cautelar quebrada. Ou simplesmente prender porque não pode falar mal do Moraes e da Polícia Federal. E se for verdade? É aí que a gente volta ao assunto. Vamos investigar, vamos apurar se houve ou não tortura mesmo. Se o ministro já tem sentença pronta, como bem alegou o Mauro Cid, eu acho que está na hora. Aí eu entro na proposta de CPI do Eduardo Girão, quero mostrar aqui o tweet dele com a ideia. Numa semana em que um diretor da PF vai ao Senado Federal e revela que dezenas de milhares de pessoas são monitoradas por suas opiniões políticas, e diante do áudio do senhor Mauro Cid, um grupo de senadores vai propor uma CPI para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF e o cargo da PF. O relato do ex-ajudante de ordem do governo anterior é muito grave e parece ser mais crível ainda devido à espontaneidade e por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto.
Mauro Cid imputa crimes de constrangimento ilegal, falsidade ideológica, prevaricação e abuso de autoridade à Polícia Federal sob o comando do Supremo. Em bom português, ele afirmou que há intimidações com o objetivo de confirmar uma narrativa política. E fica a pergunta: por que o mesmo delegado faz os interrogatórios? Não houve distribuição ou é designado? Os interrogatórios são dirigidos? Os fatos precisam ser cabalmente investigados para confirmar ou desconfirmar as acusações. A apuração é possível, já que todo o depoimento precisa ter sido gravado por força de lei. Não cabe ao próprio STF investigar a si próprio e não haveria a mínima isenção para isso. É uma tarefa que deve ser feita pela Casa Revisora da República, que tem prerrogativa constitucional e pode aplicar as devidas consequências se cabíveis. O Senado não pode se furtar à sua missão institucional no ano do seu bicentenário. É preciso ter a coragem para defender e fazer o que é certo. Essa CPI é necessária para passar a limpo os abusos que o STF é acusado de cometer e que poderia macular também a imagem de uma instituição bastante acreditada pelos brasileiros como a Polícia Federal. É para proteger as nossas instituições e o Brasil que precisamos buscar a verdade. Tá aí a proposta. Porque não pode ser assim. Ah, falou mal de mim, cadeia. Ah, a polícia tá fazendo pressão aqui. É mentira. Não, tem que apurar. Porque são acusações, repito, gravíssimas. E ele estava solto, não teria por que falar um monte de coisas assim. Pô, sendo investigado. Então eu acho que deve ter alguma coisa aí, mas precisa ser apurado, tá certo? O próprio Dallagnol, que participou da Operação Lava Jato como procurador, ele disse que áudios de Cid destroem credibilidade da PF e do STF. E ele disse que nunca ocorreu isso durante a Operação Lava Jato. Verdade. Gilmar Mendes que falando tortura, delação, Lula também são pressionados. Não. Nunca você viu um delator chegar, não, fui pressionado a falar aquilo. Pelo contrário. Você aponta para lá, para cá, a investigação vai tomar conta, vai apurar. Não tinha ninguém lá, fui pressionado. Outro lá é a lei, já tem sentença pronta. Não, mas agora aconteceu. O ministro, a delação aí, do Alexandre de Moraes. É isso. E para encerrar, o Flávio Bolsonaro, ele publicou o seguinte, veja bem. Os áudios de Cid apenas evidenciam o que todos já sabem. Vale tudo para atingir o alvo pré-determinado que é Bolsonaro. Depoimentos sobre tortura psicológica, pescaria probatória grotesca para tudo que é lado, num jogo de cartas marcadas em que a lei é a vontade de uma única pessoa. Bem verdade esse tweet do Flávio Bolsonaro. E aí, o que você acha? Deve ter uma investigação para apurar se houve tortura? Aí, se existe essa narrativa do Moraes para perseguir Bolsonaro? Deixa aí nos comentários. A gente volta em breve com um vídeo novo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, é importante. E vamos nessa. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não.